Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula número 20 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, você vai precisar daqueles materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha e apontador. Então, já com esses materiais em mãos, comece as anotações da aula de hoje. Escreva a data, o seu nome e aula 20 de Língua Portuguesa. Registro pronto no caderno. Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós fizemos a leitura da piada novamente e destacamos alguns elementos que são características desse gênero textual.
Vocês identificaram no caça-palavras qual era a finalidade do texto piada, que é divertir o leitor. Pesquisamos no dicionário algumas palavras do texto e realizamos atividades sobre o sentido dessas palavras. E terminamos a nossa aula respondendo a pergunta boa para cachorro. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Vocês conseguem lembrar qual era o tema, qual era o assunto principal da piada que nós lemos? Sobre o que ela falava mesmo? Sobre um menino que havia perdido seu cachorro. Esse era o assunto da piada. Na aula de hoje, eu trago um outro texto para vocês com esse mesmo assunto. Então, dá uma olhadinha aí na tela que eu vou mostrar para você o texto da aula de hoje. Estão observando bem? Só de olhar para esse texto, vocês conseguem identificar que texto ele é? Olha os elementos que compõem, olha onde esse texto está registrado. Olha só, qual é o tipo de letra que foi utilizada nesse texto? Conseguiu identificar? Ainda não? Não tem problema. Você percebe também que esse texto tem uma palavrinha escondida, tem ali um retângulo ocultando uma palavra. No decorrer da aula de hoje, nós vamos descobrir o que está escrito embaixo desse retângulo. Então, eu trouxe esse texto em outro formato de letra para nós fazermos a leitura e você acompanhar aí na sua casa. Vamos ler o texto então? Curitiba, 11 de janeiro de 2018. Olá! Hoje é o segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando ganhei o pingo de presente de aniversário. Lembra que te contei que perdi ele no parque? Então, sofri tanto, mas hoje eu o encontrei. Acredita que o anúncio que meu amigo Caio me ajudou a publicar funcionou? Recebi muitas mensagens de pessoas que avistaram um cachorro vagando pelas imediações do parque. Eu e Caio fizemos uma nova busca e o encontramos. Estou muito feliz e grato às pessoas que me ajudaram. Agora vou dormir. Quero acordar bem cedo para brincar com o meu cachorrinho. Até logo! E então? Viram só? Esse texto traz o mesmo assunto da piada que nós lemos. Só que agora nós temos outros elementos. O assunto é o mesmo, porém nós temos outras informações. É um texto onde quem escreveu conta como aconteceu a situação de ter perdido o cachorro. Então é o mesmo assunto em textos diferentes. Você conseguiu identificar que texto é esse? Já tem uma ideia? Pelas informações, os elementos que compõem esse texto, você consegue ter ideia de que texto que é? Então, agora eu trouxe uma brincadeira para nós fazermos, para que vocês adivinhem qual é o nome desse texto que nós lemos na aula de hoje. Olha só. O texto que acabamos de ler é Aí nós temos uma tabela. Nessa tabela nós temos colunas com números e linhas com letras. E nós vamos descobrir um código para decifrar essa tabelinha aí. Para isso, você vai responder perguntas e anotar as respostas no seu caderno. Faça da seguinte forma. Olha aí, no seu caderno você vai colocar a numeração de 1 a 6, porque serão 6 perguntas sobre o texto para vocês responderem. Ao lado do número de cada pergunta, você vai colocar a letra da resposta, certo? Aí, quando terminarmos de responder, nós teremos o código para decifrar a tabela e descobrir o nome do texto que nós lemos hoje, certo? Podemos começar?
Então, lembre-se, a cada pergunta você anota o número e a letra que responde a essa pergunta, certo? Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Pergunta número 1. Presta atenção. Para o menino, aquele era o segundo dia mais feliz da sua vida, porque... Letra A. Ele ganhou o cachorrinho de presente de aniversário. Letra B. Ele perdeu o cachorrinho no parque. Letra C. Ele encontrou o cachorrinho perdido. Então, relembra lá do texto que a professora leu e anota aí no seu caderno. Para número 1, qual é a resposta correta? A, B ou C? Tempo para você pensar, reler e responder no seu caderno. E então, conseguiu lembrar qual é a resposta certa? Então vamos conferir? Para o menino, aquele era o segundo dia mais feliz da sua vida, porque ele encontrou o cachorrinho perdido. Lá no texto falava que era o segundo dia mais feliz da vida dele. Ele fala que o primeiro teria sido quando ele ganhou o cachorrinho dele, que se chamava Pingo, de presente de aniversário. Mas porque era o segundo, era porque ele encontrou o cachorrinho perdido. Certo? Vamos lá? Questão número 2, então. Como o anúncio publicado ajudou a encontrar o cachorrinho? Letra A. Várias pessoas iniciaram uma busca pelo animal. Letra B. Pessoas enviaram mensagens informando ter avistado o animal. Ou letra C. Pessoas encontraram o animal e o levaram até o menino? Então, lembra lá do que ele contou no texto e responde aí no seu caderno, A, B ou C. Vamos conferir a sua resposta da questão 2, então? Então, como o anúncio publicado ajudou a encontrar o cachorrinho? Pessoas enviaram mensagens informando ter avistado o animal. E aí, eles saíram em busca do animal novamente e o encontraram, certo? Conferiu?
Número 2, letra B. Agora, questão número 3. Estou muito feliz e grato às pessoas que me ajudaram. A palavra em destaque neste trecho pode ser substituída por letra A, agradecido, ou letra B, prazeroso. Então, você vai analisar qual é o sentido da palavra grato no texto e vai ver por qual das duas palavras daria para trocar e o sentido continuar o mesmo. Então, nessa questão temos apenas duas alternativas, A ou B. Responda aí no seu caderno. Conseguiu responder? Vamos conferir? A resposta da número 3 é letra A. Estou muito feliz e agradecido às pessoas que me ajudaram. É essa palavra que mantém o sentido do texto. Questão número 4 para vocês responderem agora. A intenção do menino em acordar bem cedo significa que ele, letra A, só gosta de brincar com o cachorro no início da manhã. Ou letra B, quer brincar com o cachorro por mais tempo. Pensa um pouquinho, analisa bem e responde no seu caderno. Número 4, letra A ou B? Então, podemos conferir a sua resposta? Vamos lá? Número 4, letra B. O menino querer acordar bem cedo significa que ele quer brincar com o cachorro por mais tempo.
certo? Vamos agora à questão número 5. Olha só, eu tenho 3 trechinhos do texto. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E esse trecho está identificado com um triângulo. Aí outro trecho. Agora vou dormir. Tem uma estrela. O outro trecho é: estou muito feliz e grato, que está sinalizado por um quadrinho, certo? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Questão número 5. Em quais trechos o menino expressa seus sentimentos? No texto que nós lemos, a gente viu que o menino expressa seus sentimentos na escrita desse texto. Então, você vai olhar as formas, esses trechos que você está vendo nos retângulos amarelos, vai identificar as formas ali e vai ver se ele expressa sentimentos no trecho que tem triângulo e estrela. Se eu observo a expressão de sentimentos no trecho que tem a estrela e o quadrinho, ou no trecho que tem o triângulo e o quadrinho. Então, releia com bastante atenção e marque apenas a alternativa que corresponde aos trechos onde o menino expressa seus sentimentos. Tempo para vocês. Vamos conferir a sua resposta? Então, o trecho onde tínhamos expressões de sentimentos é na letra C, onde eu tenho o triângulo e o quadrado. Olha só, o triângulo dizia: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ele está demonstrando o seu sentimento de felicidade. E onde ele diz: estou muito feliz e grato, também expressando o sentimento de felicidade e gratidão. Então, número 5, letra C. Próxima questão e a última da nossa atividade. Olha só essa frase. Agora vou dormir. Número 6. Essa frase indica que, provavelmente, o menino escreveu o texto. Letra A, pela manhã, ou letra B, à noite? Então, pensa, releia a frase. Em que período do dia será que ele escreveu esse texto de acordo com essa informação? Tempo para você responder.
Vamos conferir a resposta da última questão, então? Essa frase indica que provavelmente o menino escreveu o texto à noite. É provável que ele tenha feito isso, porque ele diz, agora vou dormir, e ele também diz que quer acordar bem cedo para brincar com o seu cachorrinho. Então, vamos conferir agora as suas anotações? Confira aí no caderno, eu vou falando e você vai conferindo se você fez as anotações das letras e dos números bem certinho para que a gente possa ter o código e descobrir qual é o nome do texto que nós lemos. Então, olha lá no seu caderno. 1C, 2B, 3A, 4B, 5C e 6B. Conferiu? Muito bem. Então, agora nós vamos descobrir com o nosso painel qual é o nome desse texto. Vejam, eu tenho esse painel aqui no quadro e vocês vão junto comigo decifrando as letras e vão anotando no caderno, certo? Então, faça o seguinte, eu falo a letra e você registra aí no seu caderno. Muito bem. Número 1, nós tínhamos a letra C. Então, veja, na coluna número 1, a resposta é a letra C. Então, essa coluna aqui é a coluna das alternativas, que eram A, B e C, lá que vocês tinham que responder, e aqui o número das perguntas. Então, da número 1, é a letra C a resposta. Na 1C, eu tenho a letra D. Então, registra aí no seu caderno a letra D. O código da segunda pergunta era 2B. Então, a coluna 2, linha B. Eu tenho a letra I. Do ladinho da letra D, você vai colocar a letra I aí no seu caderno. E eu vou escrevendo aqui embaixo. Então, eu já tenho o D e tenho o I. Na questão número 3, questão 3, resposta A. Eu tenho uma letra A acentuada, tem um acento agudo nessa letra A. Então, faz aí do ladinho do I a letra A com acento agudo. Na pergunta número 4, que era essa aqui, a resposta é a letra B. Então, na linha 4B, eu tenho a letra R. Faz a letra R aí no seu caderno, certo? Questão número 5. A resposta era a letra C. 5C. Então, eu tenho a letra I. Coloca a letrinha I do lado da letra R. E a número 6 era a letra B. Então, questão 6, letra B. A letra é a letra O. E a última letra. Vamos ler qual palavra nós formamos? Leiam aí no caderno de vocês, que eu leio aqui no meu quadro. Diário. Diário. Isso mesmo. O texto que nós lemos é um diário. Você sabe o que é um diário? O diário é um gênero de texto pessoal, em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Viram só quanta coisa pode ser escrita e expressa nesse tipo de texto? Então, nós vimos o menino relatando uma experiência do seu dia, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, tudo isso pode ser escrito num diário. Mas nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esse gênero textual na nossa próxima aula. Agora, como a gente sempre faz quando estuda um texto novo, nós vamos ficar de olho no dicionário. Muito bem, nós vamos reler agora um trechinho lá do diário e vamos pensar sobre duas palavras desse trecho. Você vai ver que elas já estão destacadas. Vamos ler o trecho então? Recebi muitas mensagens de pessoas que avistaram um cachorro vagando pelas imediações do parque. Leiam aí comigo, repitam comigo as palavras que estão em vermelho.
vagando e mediações. Você sabe o que significam essas palavras? O que significa vagando? O que significa imediações? Sabe, mas não tem certeza? Não sabe? Então vamos consultar o dicionário. Vejam aí que eu trouxe para vocês então o significado de vagando. Vagando vem do verbo vagar. Olha só, qual é o significado de vagar? Ficar vago, ficar sem proprietário, achar-se sem a pessoa que sirva, vagou a presidência. Outro sentido, andar sem destino, errar, vaguear, vagar pelas estradas, sem rumo certo. E ainda pode ser boiar sem direção, ao sabor das vagas. O barco vagava pelos mares. Qual desses sentidos você acha que está relacionado ao diário? O que significa um cachorro vagando? Olha lá, significa andar sem destino, errar, vaguear, vagar pelas estradas sem rumo certo. Então, esse é o sentido da palavra vagando lá no texto. E agora nós vamos ver o sentido da palavra imediações. Imediações é um substantivo feminino no plural e que significa redondezas, área que se localiza ao redor de um lugar, de uma cidade, de um bairro ou povoação. Vivia nas imediações da igreja, estava nas imediações do local do crime. São dois exemplos do uso dessa palavra. Então, imediações lá no texto significa que o cachorro andava pelas proximidades, pelas redondezas do parque. Certo? Entendeu bem o sentido dessas duas palavras? Então, agora eu tenho dois desafios para vocês. Como vocês já trabalharam com notícias na sequência de aulas anterior, eu trouxe duas notícias. Primeiro, nós vamos ver essa notícia aí da sua tela. Essa notícia tem uma manchete, uma imagem e estão faltando algumas palavras. Tem só as palavras cachorros azuis e Rússia. O meu desafio para vocês é que vocês completem a manchete da notícia utilizando a palavra vagando. Então pensem como você pode completar essa manchete dessa notícia, sendo que a palavra vagando tem que estar presente nessa manchete. Então pensem um pouquinho, não tem problema se não ficar igual. Você está fazendo uma hipótese, uma possibilidade de uso da palavra vagando, certo? Tempo para você.
então, conseguiu completar a manchete da notícia utilizando a palavra vagando? Veja então qual é a manchete original. Cachorros azuis são vistos vagando pela Rússia. Ficou curioso com a manchete dessa notícia? Chama atenção, não é mesmo? Cachorros azuis? Essa notícia é uma notícia real e no texto fala que os cachorros estavam com essa cor porque provavelmente foram intoxicados com alguma coisa. Gostaram do desafio? Então vai mais um para vocês. Olha lá. Bugio, bairro Dona Teresa. Completem a manchete desta notícia utilizando a palavra imediações. Lembre-se que ela significa nas proximidades, nas redondezas. E completem a manchete, aí que eu já volto com a manchete verdadeira. Vamos então conferir qual é a manchete real dessa notícia. Vejam lá. Bugio está nas imediações do bairro Dona Teresa. Lembre-se, não se preocupe se a sua manchete não ficou igualzinha à da notícia real. Você está apenas fazendo uma hipótese de uso da palavra imediações. Essa notícia foi dada à população da região do bairro Dona Teresa como um alerta avisando da presença do animal e também avisando que um resgate já estava sendo providenciado. Então, crianças, agora chegou aquela parte da nossa aula onde nós respondemos as perguntas boas para cachorro. Qual será a pergunta que temos aqui no envelope hoje? Vocês já sabem que é uma resposta engraçada relacionada aos cachorros. Nas duas respostas anteriores, nós víamos a palavra cão escondida na resposta. Então, vamos para a resposta de hoje? Atenção! Pergunta boa para cachorro. O que faz o cachorro para enterrar um osso muito grande? Pensa aí. O que faz o cachorro para enterrar um osso muito grande? Lembre-se das respostas anteriores e responda aí no seu caderno.
E então, conseguiram descobrir a resposta? Pensaram, o que um cachorro faz para enterrar um osso comumente? Ele cava um buraco. Mas e se o osso for muito grande? O cachorro cava um buracão. Olha só a palavra cão escondida novamente na resposta da nossa pergunta boa para cachorro. Gostaram demais dessa pergunta? Muito bem. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o texto diário. Então, é essa palavra que nós vamos colocar lá no nosso alfabeto hoje. A palavra diário começa com a letra... Fala aí para mim. Letra D. Isso mesmo. Então, vamos fazer a leitura do alfabeto até encontrarmos a letra D. A, B, C, D. Aqui na letra D eu tenho a palavra dicionário, que eu vou substituir agora pela palavra diário. Viram só? Fez até uma rima. Dicionário rima com diário. Trocando aqui. Diário, letra D. Vamos continuar agora a leitura do alfabeto? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terminamos o nosso alfabeto de hoje e também a nossa aula. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!